Olá, esse é o 12º episódio da nossa série Relacionamentos na Prática. É uma jornada de consciência emocional, criada para compreendermos melhor os vínculos afetivos e os desafios emocionais que muitas vezes enfrentamos dentro deles. Finalizamos hoje a saga narcisista com o último de 4 vídeos desse contexto de uma relação com um narcisista. E eu chamei de saga porque é uma série de 4 vídeos que se conectam entre si e constrói o enredo de viver uma vida em um relacionamento com um narcisista. E porque para falar deles precisa mesmo de muito conteúdo e contexto. É uma das dinâmicas amorosas mais desafiadoras que temos, que na verdade de amorosa não tem nada, pelo contrário, são dinâmicas bem cruéis. Só para ficar claro, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, a saga é uma série sobre relacionamentos com narcisistas que faz parte da playlist completa Relacionamentos na Prática. São 4 vídeos da saga que falamos sobre love bombing, que é aquele bombardeio de amor, aquela fase em que tudo parece perfeito. O segundo é o gaslighting, que é quando a vítima questiona sua própria percepção da realidade porque vive manipulações e controles e tratamento de silêncio o tempo todo. Terceira, falamos sobre os tipos de narcisistas mais comuns e essa quarta, para finalizar, vamos falar sobre o descarte do narcisista. Quando já sugou toda a energia da relação e você não tem mais utilidade para ele. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem ainda não assistiu a todos os vídeos da saga e também para maratonar a série completa que vai expandir sua consciência sobre relações afetivas. Vale muito a pena assistir. Eu já falei nos outros vídeos e quero reforçar que eu vou sempre me referir a eles, os narcisistas, não com relação ao gênero. Não quero dizer que os narcisistas são somente homens, porque podem ter homens ou mulheres que têm características de pessoas narcisistas. Antes de finalizarmos a saga narcisista, é importante reforçar também que o canal Energia é Vida é um canal terapêutico de conscientização e despertar da consciência, que a série Relacionamentos na Prática foi criada para despertar almas que receberam o chamado para estar aqui e sentem que é o momento para libertar padrões emocionais destrutivos. Se esse vídeo apareceu para você, chegou sua hora. São vídeos que não foram criados para causar medo, ou rotular pessoas, ou histórias de vida, ou causar dor. Cada uma de nós constrói a sua própria história diante das suas experiências. São contextos únicos e bem especiais que retratam vidas importantes e nós valorizamos cada uma dessas histórias que são relatadas aqui, em nossos cursos ministrados ao vivo e em atendimentos terapêuticos. Acolhemos para despertar. Não estamos aqui para rotular ninguém nem julgar atitudes. Somos aprendizes nessa imensidão chamada Terra, nesse planeta transitório de provas e expiações. Temos muitas provas para viver aqui. Queremos ampliar a sua consciência através do autoconhecimento e do reconhecimento mútuo. Porque muitas vezes os sinais mais difíceis de perceber são justamente os mais silenciosos, os mais destrutivos e também os que mais despertam
algo dentro de nós. Então eu quero acrescentar que esse vídeo não foi feito para diagnosticar ninguém. Diagnósticos pertencem aos profissionais da área da saúde mental. O nosso objetivo aqui é compreender comportamentos, perceber experiências, padrões emocionais e dinâmicas relacionais que muitas pessoas vivenciam. Se você se identificar em algum desses relatos, conceitos, características que abordamos nos vídeos da série, ou qualquer vídeo aqui do canal, não é coincidência. Procure ajuda profissional, promova movimentos edificantes para a sua vida. Faça terapia. Vamos finalizar a saga narcisista? Hoje vamos falar sobre uma das experiências mais dolorosas para quem viveu ou vive esse tipo de relação. O momento em que tudo termina. Quando o narcisista não vê mais utilidade na pessoa que ele se relaciona, ele finaliza a relação. E ponto. Ou parece terminar, porque muitas dinâmicas vêm e vão até que uma parte desperte para o padrão repetitivo e destrutivo e quebre de vez o ciclo. E talvez você descubra que a maior pergunta não seja por que ele foi embora, mas por que foi tão difícil para mim deixar essa relação? Qual é o grande aprendizado para mim dessa conexão? Me responde com sinceridade. Você já viveu uma relação que fazia sofrer tanto, mas ainda assim parecia impossível de abandonar? E quando finalmente a outra pessoa foi embora, a dor ficou ainda maior? Talvez você tenha pensado, se ele me amava, como conseguiu sumir tão rápido e tão facilmente? Né? Porque narcisistas não sentem. Então, eles entram e saem de relações como trocam de roupa, numa facilidade tamanha. Dias, meses depois já se apresentam em outra relação e fazem questão de mostrar. Outra pergunta que fazemos é: por que eu ainda penso nele depois de tudo? A gente minimiza os conflitos e se prende à relação com muita dificuldade de desvincular. Isso já aconteceu com você? Hoje vamos conversar mais profundamente sobre isso. E para contextualizar, eu vou trazer um relato terapêutico. Quero te contar a história de Patrícia. Patrícia tinha 41 anos, conheceu André numa viagem de trabalho. No início, ele parecia incrível. Atencioso, presente, interessado. Ela se sentia escolhida, especial. Uma conexão sexual surreal, uma química poderosa. Mas com o passar dos meses vieram os ciclos, aproximação, distanciamento, promessas, frustrações, momentos de carinho, momentos de frieza, conflitos, tratamento de silêncio. E Patrícia passou a viver emocionalmente em função da relação, tentando entender, tentando agradar, tentando recuperar a conexão que existia no começo, tentando, gerundiando.
E mesmo sofrendo, ela não conseguia sair. Deixou de fazer coisas que gostava, parou de andar com amigos que ele criticava, tudo para agradar e tentar reverter a situação. Mas com o passar do tempo, nada disso adiantou. André mudou completamente. Na verdade, começou a ser ele mesmo. As mensagens diminuíram, as respostas ficaram frias, vácuos. E um dia, André simplesmente desapareceu. Até que a relação praticamente acabou. E o que mais machucava não era apenas o término, era a falta de consideração, a falta de diálogo, a falta de colocar um fim na relação, de uma conversa madura. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas que entre e saia com verdade, com consideração, com respeito. Não foi o caso de André, que sumiu sem dar nenhuma explicação, e a facilidade com que ele parecia seguir em frente chocou muito, e Patrícia desabou naquele momento. E a pergunta que não quer calar: se a pessoa já deixa claro que não se importa, por que é tão difícil sair da relação? Uma das maiores confusões emocionais dessas relações é que elas raramente funcionam apenas através do amor. E como eu disse nos outros vídeos, o amor fica longe disso. Elas costumam funcionar através da esperança. Você não permanece pelo que recebe agora, no momento presente, que é nada. Você permanece pelo que acredita que ainda pode receber. Aquele amor do início da relação, do passado. Aquela idealização. Então você fica pela lembrança da fase inicial, pela expectativa de que a pessoa volte a ser quem parecia ser, mas nunca foi, porque não é. E a gente idealiza muita coisa no momento de ápice do prazer e da paixão e do amor se construindo. E enquanto você ainda oferece atenção, validação, energia emocional, a dinâmica se mantém. A dinâmica continua, mesmo que unilateralmente, mesmo que só da sua parte. Por isso que muitas pessoas permanecem por anos em relações falidas. Não porque estejam felizes, mas porque continuam gerundiando, continuam esperando, acreditando, confiando. Eu já falei sobre o gerundiar, né? Continuam não agindo, não mudam, não transformam. Apenas acreditam que as coisas vão mudar e não vão mudar. Pensar, sentir, agir. Agir é um verbo de ação. Ação, movimento. Mas não. A vítima, ela fica gerundiando, acreditando que as coisas vão dar certo, confiando que o outro vai mudar e vai se transformar. Isso é tema para um outro vídeo, essa questão do gerundiando. Eu nem sei se existe essa palavra, depois eu vou até pesquisar e coloco aqui nos comentários. Mas eu vou falar sobre isso num outro vídeo. De qualquer forma, o chamado descarte narcisista acontece quando a pessoa se afasta abruptamente e emocionalmente fria. Nem sempre existe uma conversa clara, nem sempre existe encerramento.
Às vezes existe apenas ausência, distanciamento, indiferença. E isso pode ser extremamente doloroso para quem ainda estava emocionalmente envolvida. E a sensação é como alguém que dizia me amar tanto, que me falou tantas palavras de amor e afeto, consegue desaparecer assim. Porque, na maioria das vezes, o vínculo de um relacionamento com um narcisista não é sustentado pela mesma profundidade emocional dos dois lados. Não há reciprocidade. Então, quando você mais precisa, ele some. Por quê? Porque não há parceria. Existe a conveniência. Enquanto você construía um significado ou tentava construir uma relação com significado, a outra pessoa podia estar buscando a validação dos outros, o controle, a admiração, ou simplesmente a atenção, porque você tinha alguma utilidade para ele ou para o que os outros iam dizer. E quando a dinâmica deixa de oferecer aquilo que ela se propõe, o afastamento pode acontecer com surpreendente facilidade. E isso não significa que você não tenha valor. Pelo contrário, significa que vocês estavam vivendo a relação de formas muito diferentes. Significa que o narcisista já minou toda a sua energia, já usou e abusou da sua verdade, da sua entrega. Significa que lá na frente você vai agradecer por ele ter decidido sair, ou por ambos terem decidido sair, e não alimentar mais o vínculo. Porque eu conheço relações que a vítima fica presa de uma forma tão cruel que dificilmente vê saída para se libertar. Então, agradeça se teve o fim da sua relação com uma pessoa que tem características de ser narcisista. Hoje você pode não entender, ou no passado, quando aconteceu, você não entendia, mas lá na frente você vai compreender. Nada fica sem resposta. E aqui existe algo muito importante que eu chamo de a grande armadilha. Muitas pessoas acreditam que a dor acontece porque perderam a pessoa. Mas frequentemente a dor também está ligada à perda daquela esperança. Daquela espera de que ele vai voltar a ser como antes. E aí a gente volta lá no gerúndio, esperando, confiando, acreditando que ele vai voltar. A espera, a fantasia, aquelas promessas emocionais criadas lá no início, porque eles fazem todo um ritual para te amarrar, para te prender a promessas vazias. Eu tô rindo, eu sei, mas é porque eu sei que é sério isso. E é isso que torna a aceitação do fim tão difícil, porque foi um trabalho tão bem feito lá atrás, de manipulação, de controle, de promessas vazias, do love bombing. E isso é a grande armadilha nesse caso. Porque você fica num looping dessa relação e acaba não percebendo que ela está te corroendo, que ela te destrói. E não conseguir se libertar dela acreditando na continuidade, nas promessas e no retorno, como era lá no início, não vai funcionar. O que precisa fazer?
se conscientizar o quanto antes e seguir num caminho de cura, num caminho de consciência. Agora eu quero te convidar para uma prática reflexiva e mais racional dessa relação. Você sentia amor? Será que era ou é amor genuíno? Ou é necessidade de aprovação, de validação? Você estava realmente conectada à realidade da relação? Você se deixou viver o presente do jeitinho que ele se mostrou? Ou a expectativa de que aquela pessoa poderia se tornar alguém diferente, ou voltar a ser como era do início? Porque existe uma diferença enorme entre amar alguém e viver esperando que alguém mude. Ou pior, querer mudar o outro. E olha o verbo no gerúndio de novo, viver esperando. Por que eu bato nessa tecla do gerúndio, né? Eu vou falar bem rapidinho. Eu aprendi numa palestra de desenvolvimento pessoal com um coach, escritor, mentor, palestrante, psiquiatra famoso. Ele fez uma roda de perguntas e respostas. Foi um encontro que teve lá no interior de São Paulo. E aí ele dividiu a turma, né, e falou um tempo com cada um. Ele fez uma roda. Façam a pergunta que quiser. Aí o rapaz foi lá e fez a pergunta dele. E aí na troca, ele também perguntou algumas coisas pro rapaz. Eu não lembro exatamente o que foi que perguntou, mas eu lembro esse contexto porque ficou muito na minha mente. O rapaz respondeu um verbo no gerúndio. Não lembro exatamente, assim. E ele cortou o menino na hora e disse assim para ele: daqui para frente, tudo que você for falar, né, você vai pensar, é o pensar, sentir, agir, né? E tudo que você pensar, que você for falar, esquece o gerúndio. Para de gerundiar. Ele falou assim, né? Brincando, aí todo mundo riu, né? E ele deu os exemplos. Mas assim, no geral, o vídeo já tá longo, eu não vou ficar aqui. Mas ele falou, tô fazendo, tô tentando, tô escrevendo, tô seguindo, tô esperando, tô acreditando. O gerúndio, ele indica que a ação, ela vai se prolongar no tempo, né? Então, assim, ele associa a demora. Eu nunca pensei dessa forma depois dessa conversa. Eu parei para refletir. E é mesmo assim, o gerúndio, né? Não tem fim, eu estou fazendo, eu estou construindo. Não mostram um movimento, mas é como se, na nossa mente, assim, é como se fosse um movimento lento, porque não chega na finalidade. É o processo, né? Tô no processo, é uma coisa que não finaliza. Então tu fica lá gerundiando. E aí ele falou isso e isso ficou na minha mente. Use verbos de ação, verbos de movimento. Isso ficou muito enraizado. E eu sempre compartilho esses insights, esse insight dele e outros insights que eu tive, porque faz muito sentido para a gente trazer para as nossas experiências de vida. Talvez a gente queira viver alguma coisa, viver o relacionamento saudável, viver um projeto finalizado, mas a gente está tão no gerúndio que a coisa não acontece. Que a gente acha que é o tempo de Deus. Então, sair um pouco desse gerundiar, né, e colocar a mão na massa para finalizar. Trazer verbos de ação, entrar na ação, de construir. Sair da espera do milagre, né, e entrar na ação da construção do milagre em mim. Sou eu. O que eu posso fazer
para sair desse relacionamento com um aprendizado, com algo fazendo sentido para a minha vida, para o meu momento. Então, assim, vou voltar ao descarte do narcisista, que é sem sentimento. Já sabemos que o narcisista não sente, certo? O descarte dele, ele vai descartar quando perceber que não tem mais utilidade para ele. É simples e fácil assim. E não ficar à espera de uma resposta em casos que ele some, que ele abandona. Porque a gente fica lá no gerúndio e nada acontece, nada flui e a vida não se movimenta. Então, o processo de cura para uma relação com um narcisista é o começo da mudança e vai acontecer quando você parar de buscar explicações infinitas para o comportamento dele, quando a gente sair do gerúndio, esperando que ele volte a ser como era antes, estou esperando que alguma coisa aconteça, eu acredito que vou mudar ele, e começar a voltar a sua atenção para o que mais importa na sua vida, e o que mais importa é você, é a sua energia, é o que faz você sentir. É voltar para as suas necessidades, seu foco, sua autoestima, seus projetos, seus limites, seus valores. Porque a cura não depende de uma resposta que talvez nunca venha. Não se coloque à espera, esperando, acreditando, gerundiando. Não. Ela depende do reencontro com você, de quem você é e principalmente de quem você se tornou diante de uma relação com um narcisista. Não é o que te aconteceu, quem te magoou ou fez você sofrer, e sim como você vai reagir a isso, quem você se tornou diante desse desafio. O que você pode fazer para ajudar outras pessoas a não passar pelo mesmo que você passou? Um projeto, um propósito de vida, um ressignificar da sua forma de pensar, sentir, agir, uma escolha por você e para a sua reconstrução. Vai ser sempre você com você, sempre. E antes de finalizar, eu quero te deixar uma pergunta para reflexão. O que seria mais difícil para você? Suportar a relação com um narcisista ou aceitar o fim dela? O que você tem a contribuir? Me conta aqui nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando por algo semelhante. E se você deseja compreender melhor os diferentes tipos de relacionamentos da atualidade e desenvolver mais consciência afetiva, conheça o e-book Relações Amorosas, o Fim do Conto de Fadas, um guia para amores reais. Eu compartilho diferentes tipos de relações e conduzo você a identificar a sua. E mais importante, construir aquela que mais faz sentido com a pessoa que você se tornou. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Um beijo no coração. Cuide-se e jamais se diminua para caber no mundo de ninguém. Você é única e especial e merece viver um relacionamento saudável com alguém que reconheça seus valores e a pessoa incrível que você é. Nos encontramos no próximo episódio da série Relacionamentos na Prática.